Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você que não me conhece, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora ou já acompanha os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, ativar o sininho, já deixar o teu like aí, ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido aqui no canal. No review de hoje eu quero apresentar uma obra para vocês que é simplesmente incrível. Você encontra essa obra lá no nosso site livrariaculturabiblica.com.br, que é o Evangelho de São João, de Juan Barreto e Juan Mateu. Essa é uma obra da editora Paulus, né, que é uma editora católica, e é um comentário profundamente exegético. Se você busca um comentário de João que seja exegético, que seja minucioso na sua análise, este comentário é uma ótima pedida, um ótimo custo-benefício, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse comentário, como eu também estou apaixonado. Então, sem mais delongas, vamos para o review de hoje, que essa obra aqui é sensacional. Bom, pessoal, esse é o comentário ao Evangelho de São João, de Juan Barreto e Juan Mateus. É um comentário que vem pela editora Paulus, um comentário profundamente exegético, mas se você é como eu de linha protestante, você tem que ter em mente que esse é um comentário católico, mas é um comentário que tem muita coisa boa, é um comentário sensacional que dá para você utilizar e que eu particularmente tenho gostado muito dessa obra. Ela tem me suprido aí e me surpreendido nas minhas necessidades. Então, é uma obra que tem 23 de altura por 16 de largura, com mais de 900 páginas, então é uma obra que relativamente volumosa. O acabamento dessa obra é brochura, não é uma obra em capa dura. Tinha uma versão dessa obra anteriormente em capa dura, mas para baratear o custo desse material, a Paulus soltou aí uma série desse comentário que faz parte da coleção Grande Comentário Bíblico, né? Em capa brochura, para que o valor também fosse um pouco mais acessível. Outra vantagem é que o papel é amarelo, né? Não sei se fica muito claro aí no vídeo, mas é papel amarelo, muito mais confortável para a leitura. Como é costume da maioria das obras da Paulus, né, especialmente essas obras de cunho exegético, o índice dessa obra está no final. Então vamos dar uma olhadinha no índice dessa obra que se encontra no final do livro, tá? Vamos ver aqui, ó, índice. Então nós temos aqui introdução, estruturação histórica ou teológica. A estruturação teológica e suas linhas-chave. O ponto de partida, a pré-história do texto, gramática e léxico, delimitação de unidades e plano do evangelho, o ambiente e linguagem, estilo de João, as perguntas do texto, aí também o comentário e o plano do evangelho. Então é importante você ler com atenção essa parte da introdução, porque ela vai te falar da metodologia utilizada pelo autor e as conclusões que ele chega, por que ele chega a essas conclusões. Aí você concordando ou não, é importante você ter esse background aqui antes de começar a sua leitura. Aí ele vai começar já no comentário. O prólogo, o desígnio criador aqui no Evangelho de João, notas filológicas, estrutura do prólogo, leitura, a palavra, projeto divino, a antiga humanidade, a chegada histórica da palavra, projeto criador, a humanidade nova, o Deus gerado e também uma síntese. Então é comum, você vai encontrar notas filológicas aí para que você possa compreender a lexicografia do texto, o rigor na análise linguística, que é peculiar, que é particular de todo comentário exegético. Então, quando você vai para um comentário exegético, você já sabe que é um material que ele é extenso e ele é denso, né? Não é um comentário como aqueles que são mais rápidos, que te dá já o texto e a interpretação já um pouquinho mais mastigada. 2. Sessão introdutória de Jesus a João. Não era ele a luz, veio só para dar testemunho da luz. Declaração de João perante a comissão de inquérito. Aquele que vem de trás de mim, identidade e missão do Messias. Põe-se diante de mim,
Discípulos de João seguem Jesus. Terceiro capítulo, primeira parte, o sexto dia, a obra do Messias, o dia do Messias, o ciclo das instituições, os seus não o acolheram, substituição da aliança, canal, início dos sinais, né? O início aí do livro dos sinais. Transição, campo da atividade de Jesus. A primeira Páscoa, substituição do templo. Jesus, novo santuário. Substituição da lei, o homem levantado no alto, reação à cena do templo, substituição dos mediadores, o esposo filho, substituição do culto discriminatório, o Espírito de Jesus e o Pai, acolhida em Samaria. Esse é um trechinho que nós vamos ler. O ciclo do homem, o êxodo do Messias, episódios programáticos, sinais de vida, não alardes de poder. Então, ou seja, ele vai abordar aqui que os milagres, os sinais, eles são sinais de vida, não é apenas uma manifestação de poder sem nenhuma metodologia por trás. Todo milagre que Jesus operou tem um foco, tem um tema específico. Então vamos lá. Então nós temos aqui a primeira sessão, festa em Jerusalém, a liberdade, condição para o êxodo, o povo enfermo e inválido que caminha, a lei, obstáculo à liberdade, a obra de Jesus, obra do Pai, testemunhas em favor de Jesus. Segunda sessão, a segunda Páscoa, o êxodo iniciado, o pão que se reparte, o novo maná, Jesus é pão da vida, assimilar Jesus, vida e norma de vida, crise na comunidade de discípulos. Terceira sessão, a festa das tendas ou dos tabernáculos. No recinto de morte, Jesus chama a vida. Introdução, Jesus rejeita a proposta dos seus. 1. Ensino ao povo. A origem do Messias, o tempo da salvação, convite e urgência. O Messias, a luz do mundo. Denúncia dos dirigentes. Pecado e morte. O mito da linhagem. Quarta sessão, a luz que liberta das trevas, o cego de nascimento, a cura do cego, verificação do fato e interpretação dos dirigentes, encontro de Jesus com o homem, exploração do povo e alternativa de Jesus. Quinta sessão, a festa da dedicação, o Messias rejeitado consuma o seu êxodo. Os dirigentes rejeitam o Messias. Jesus para além do Jordão. Sexta sessão. A vida definitiva. 1. Lázaro, a vida que Jesus confere. Jesus e os discípulos, o temor da morte. Jesus e Marta, a ressurreição e a vida. Jesus e Maria, a dor por causa da morte. Jesus e Lázaro, da morte a vida. Então, olha só, a sentença de morte contra Jesus. Epílogo, a cidade de Jesus. A hora final, a Páscoa do Messias. Primeira sessão, opção diante do Messias. A expectativa diante da terceira Páscoa. A comunidade celebra a vida. A comunidade, o centro de atração. Israel rejeita o Messias. As causas da incredulidade e aviso final. Segunda sessão, a ceia, a nova comunidade humana. Então ele vai desenvolver aqui a nova comunidade humana, fundação e caminho, lava-pés, o traidor, código distintivo da nova comunidade, o falso amor, Jesus prediz a negação de Pedro, a comunidade a caminho para o Pai, Deus na nova comunidade, remate, a despedida, a nova comunidade no meio do mundo, a comunidade em expansão, o amor, a amizade, o fruto, o ódio do mundo, o espírito na luta contra o mundo, a ausência e presença de Jesus, o amor do Pai, remate, a vitória sobre o mundo. E aí fecha com a oração de Jesus. Terceira sessão, entrega, morte e sepultamento de Jesus, a manifestação da glória, entrega de Jesus e opção de Pedro, entrega de Jesus a violência do mundo, negação de Pedro e testemunho de Jesus, o rei dos judeus,
entrega a Pilatos, o malfeitor, a realeza de Jesus, a opção pela violência, Barrabás, a burla do rei, o homem filho de Deus, a verdadeira realeza, responsabilidade de Pilatos e dos judeus. Temos aqui também, para finalizar o índice dessa obra, a opção contra Deus, o César, o crucificado e seus companheiros, o Messias, rei crucificado, a nova escritura, o reino do Messias, a repartição da roupa de Jesus, a comunidade universal, a mãe e o discípulo, Israel integrado na nova comunidade. Episódio central, a morte de Jesus, a criação terminada e a nova aliança. Preparação da Páscoa, a visão da glória, a sepultura no jardim. Segunda parte, o primeiro dia, a nova criação. Introdução, o sepulcro vazio, a volta de Jesus com os seus, o novo casal, a nova Páscoa, a criação da comunidade messiânica. Tomé, a fé dos que não tiverem visto, remate da vida de Jesus. Epílogo, a missão da comunidade e Jesus, a missão em ato, o segmento de Pedro, a missão como pastoreio, remate do evangelho. E aí você tem um apêndice aqui, a adúltera, a expectativa messiânica, o homem, filho do homem, a riqueza do templo, e aqui os índices de citações bíblicas e índice de gramática lexical. Então, olha só, muito interessante aqui também esses apêndices, né, para temas importantes como a mulher adúltera, a expectativa messiânica, para você saber por que os judeus rejeitaram Jesus como Messias. É muito mais do que apenas uma expectativa de um guerreiro, né? Você tem todo um conteúdo histórico por trás desse fato que é interessante você observar. Vamos dar uma olhadinha na estrutura dessa obra agora, observando alguns pontos de leitura que são muito importantes e muito interessantes aqui. Nós temos aqui então uma folha de rosto, uma introdução, onde ele vai abordar que cada gênero literário precisa ser lido de acordo com esse gênero, de acordo com a necessidade. Estruturação histórica ou teológica, ele vai abordar aqui essa questão no Evangelho de João. Estruturação teológica e suas linhas-chave. Então, todos aqueles pontos que nós vimos ali no índice, ele vai começar a abordar a pré-história do texto, gramática e léxico, onde ele vai descrever aqui a metodologia que foi utilizada na confecção, né, desse comentário, delimitação de unidades e plano do Evangelho, ambiente e linguagem, né? É importante nós sabermos o ambiente em que foi escrito, a linguagem utilizada, porque isso ajuda na interpretação, o estilo de João, vamos lá, as perguntas do texto, o comentário, olha só. Já explicamos nas sessões anteriores a índole e o propósito do presente comentário, baseado em aprofundamento de estudo gramatical e lexicográfico. Apresenta a tradução linguisticamente justificada do texto grego, que pretende manter 3 fidelidades: a aderência ao original, clareza de sentido e correção do vernáculo. Dada a finalidade da obra, procurou-se conservar nela, enquanto possível, os paralelos que estabelece o texto grego, facilitando assim ao leitor a compreensão das alusões de umas passagens a outras. Então, eu gostei muito, o mérito que eu achei nesse evangelho, principalmente, é a estrutura dele que eu quero compartilhar com vocês aqui. Prólogo, o desígnio do Criador. Então, você tem aqui uma tradução do autor, né, ao texto. Então, olha só, o Evangelho de João abre-se com uma composição de estilo expositivo que convencionou-se chamar-se de prólogo. Poderia também denominar-se síntese introdutória, uma vez que na segunda parte uma comunidade expõe sua experiência cristã, fruto da atividade de Jesus que vai ser narrada. Esta exposição introdutória resume em poucos traços a realização do projeto criador de Deus, que abre nova era na história humana. Não se pode penetrar na profundidade do prólogo síntese sem conhecimento da obra de Jesus. Por um lado, oferece chaves de interpretação para o resto do Evangelho e aponta seus temas principais para outro lado. Sua densidade faz com que não possa ser plenamente compreendido enquanto não tiver sido
explicitado pela narração da mesma. A correspondência do prólogo com o resto do evangelho são numerosas, como se podem ver no comentário. Então ele vai começar aqui com o prólogo do evangelho de João, aqui com essa tradução até o versículo 18, notas filológicas. Isso aqui é muito importante para você compreender aí a interpretação desse comentário. Então vamos dar uma olhadinha. São notas que vão falar diretamente e especificamente das questões dos termos originais, estão ligadas aí com a lexicografia. Então olha só, o termo logos significa ao mesmo tempo palavra e projeto. É a palavra que tem conteúdo, o projeto divino, e que o executa. A palavra é, portanto, o projeto criador enquanto formulado e, consequentemente, executado. A sentença en argeen pode significar que logos coexistia com o princípio narrado em Gênesis 1:1, ou então que João corrige a concepção do Gênesis indicando qual foi o verdadeiro princípio. Em todo caso, a palavra projeto precederia a obra criadora. A forma durativa en indica, contudo, duração em que incide o momento concebido como pontual. En arre, a existência da palavra precede, portanto, a existência do princípio. E a tradução adequada é, por conseguinte, no princípio, referindo ao Gênesis. Já existia a palavra. Esta, enquanto projeto formulado, é anterior ao princípio, enquanto a palavra criadora dá-lhe origem. 1:3, mediante a ela tudo existiu. Então uma nota como essa, ele vai explicar por que a concepção correta seria no princípio na criação. Cristo já existia, ele é pré-existente. Então ele vai corrigir uma possível interpretação incorreta do Gênesis como o texto em princípio, né? Então, essas notas aqui estão antes do comentário. Então é importante você ler todas essas notas. Como eu disse, um comentário exegético, ele não é um comentário que você vai ler rapidamente. Você vai preparar um sermão, ele vai te dar coisas que os demais comentários não te darão. Mas, contudo, entretanto e todavia, né, para ser bem redundante, é um comentário que vai aprofundar o seu texto. Então, olha só, isso aqui tudo são notas filológicas. Então, você tem aqui a explicação de termos gregos para você desenvolver. Então, vale muito a pena, muito interessante. Olha só, no versículo 14. Assim que o grego K explicativo introduz uma nova exposição em termos subjetivos, a vinda histórica do Logos e seus efeitos. Então, estão aqui no capítulo 1, versículo 11 ao 13. Homem, no grego sarx, sinédoque, o homem na sua materialidade e debilidade. Acampou, ekenosen, derivado de skene, tenda acampada, etimologicamente, portanto, instalou sua tenda. A relação contextual com os termos doxa e pleres demonstra a validez do sentido etimológico. A presença dos três conceitos em Êxodo 40:34. Acampou é, portanto, alusão à tenda do encontro do acampamento israelita, fazendo uma alusão clara aí, tem uma ligação clara com a festa dos tabernáculos, né? Quando eles comemoravam, né, em tendas, que se lembrando do período ali do Êxodo, em que a tenda do encontro estava no meio das tendas de Israel, e aí Deus também estava no meio deles. Então, habitou entre nós, né? Esse termo grego seria aqui o acampou, ekenosen, né? Dizendo que Deus habitou entre eles, acampou entre eles, como no tempo do deserto. Então, por exemplo, aquele período em que indicava que Deus estava no meio deles, ele se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Então, olha só. Temos contemplado o grego eteasameta no auristo incoativo de atividade contínua que chega até o presente do texto, é aspecto verbal, né? Glória, doxa, contém duplo significado hebraico. Kabod, riqueza, esplendor, enquanto riqueza denota o amor leal, enquanto esplendor, sua demonstração e visibilidade pela qual pode ser contemplado. Então, isso aqui são tudo
Todas notas filológicas para você ter uma ideia aí do que está no texto. Então ele vai agora para a estrutura do prólogo, critérios gramaticais, critérios lexicais estilísticos. Então, olha só, vamos aqui ainda. Agora nós começamos uma leitura. Então, por exemplo, todo comentário, todo texto você vai encontrar as notas filológicas, critérios gramaticais, critérios lexicais e estilísticos, né? Tudo isso para te preparar para a leitura. No princípio, a palavra existia. Então, aí você começa aqui desenvolver o comentário do texto especificamente. Então, ele vai falar que é a antiga humanidade. Então, essa estrutura é muito interessante, gente. É um comentário que ele tem muito mérito. Olha só a quantidade de páginas que você tem aqui só sobre esses primeiros versículos do Evangelho segundo escreveu João. Então, olha só, quero ler com vocês aqui a humanidade nova. Versículo 14a. Assim que a palavra se fez homem. Até aqui o autor fez uma síntese da obra criadora de Deus, incluindo a chegada histórica da palavra e as reações, negativa e positiva, que provocou. A exposição se fez de fora, de modo impessoal. Agora, nessa sentença, João vai considerar a chegada da palavra e seus efeitos positivos, do ponto de vista da comunidade crente a que pertence. Nós contemplamos, todos nós recebemos. A chegada da palavra descreve-se em termos de experiência, a que é própria dos que a recebem. Nasceram de Deus, mantém sua adesão a ela. Então, acampou entre nós. O verbo acampar, então, por exemplo, você quer enfatizar esse versículo na sua pregação. Você tem ali a nota filológica que já te deu uma introdução aí de como se ler esse texto. E se você quiser, você volta lá para anotar mais algumas coisas. O verbo acampar deriva em português de campo, acampamento, significa correlação à tenda de campanha, no grego skene, substantivo que deriva do verbo aqui usado conforme nota. Aparece assim nessa sentença a alusão à antiga tenda do encontro, a morada de Deus entre os israelitas durante sua peregrinação no deserto, a primeira época da história de Israel, no Êxodo. E substituída mais tarde pelo santuário em Jerusalém. Aquela presença de Deus é substituída por esta. A tenda de Deus, o lugar onde ele habita no meio dos homens, é um homem, uma carne. Então, aflora aqui o tema do Êxodo. Então, você tem essa estrutura, ela é muito interessante e acaba sendo de muita valia na sua leitura e também na sua interpretação. Vamos chegar aqui para nós vermos como está a conclusão desse texto. Então, a antiga e nova aliança. É muito material, gente, não dá para ver tudo, né? É uma questão aqui de nós entendermos, tá? Como funciona esse comentário mais do que qualquer outra coisa. Então, aí você inicia aqui, coloca o Deus gerado. Então, é simplesmente uma obra incrível que você tem aí à sua disposição. Então, olha só. A acolhida na Samaria, você tem aqui a tradução. Novamente, notas filológicas, né? Para você acompanhar o seu estudo. Olha a quantidade, conteúdo e divisão, onde ele vai mostrar a divisão do texto. Né? A leitura, chegada a Samaria, dados descritivos, tinha que passar por Samaria. Olha só. Podia ter ido para a Galiléia passando pela Transjordânia. A necessidade que expressa João é de outra ordem. Era necessário para a missão messiânica de Jesus. O esposo, filho e herdeiro do Pai oferecerá o seu amor espírito a Samaria, a prostituta que o aceita. A nova aliança anunciada em Caná dirige-se à humanidade inteira e não malogrará pela recusa dos seus. A rota que escolhe era, porém, a ordinária para passar da Judéia para a Galiléia. Samaria era a região considerada pelos judeus como heterodoxa, raça de sangue mestiço e de religião
sincretista. Existia entre os dois povos profunda inimizade. Os judeus desprezavam os samaritanos e chamar alguém por este nome era dos piores insultos. Os judeus tinham destruído o templo samaritano do Monte Gerizim, em 128 a.C., o que exacerbara o ressentimento. Então ele tem aqui também uma nota explicativa, né, uma citação. Nos tempos do procurador Copônio, alguns samaritanos haviam profanado o templo em Jerusalém durante as festas da Páscoa, espalhando ossos humanos nos átrios. Por isso, se lhes proibiu acesso ao templo. A origem do afastamento da Samaria deveu-se à política assíria, que deportou os mais seletos da população. A região da Samaria foi povoada por colonos assírios, que, com o passar do tempo, fundiram-se com a população hebraica restante, dando uma raça mestiça que, naturalmente, mesclou também as crenças. Então é muito interessante, você percebe que ele tem também um conteúdo histórico e cultural. A mulher samaritana, o poço de Jacó. Infelizmente, pessoal, não dá para ler tudo, porque senão o vídeo fica simplesmente gigantesco. Então, olha só, nós temos aqui também ele falando da festa dos tabernáculos. Então, eu quero mostrar para vocês o versículo 5 especificamente, né? Naquele texto que diz que os irmãos de Jesus também não criam nele, né? Então, a razão que o evangelista propõe para explicar essa atitude é que não tomavam partido por Jesus. Ele chegou ao mínimo de sua popularidade. Por um lado, os dirigentes o perseguem, por outro, o seu grupo sofreu crise e, finalmente, os seus parentes e allegados não estão do seu lado, mas mostram-se céticos e icônicos. Só que é importante quando nós temos especificamente a ideia de que os próprios irmãos de Jesus não criam nele, especialmente por ser um comentário católico, e nós sabemos aí da importância para os católicos da eterna virgindade de Maria, o que nós protestantes discordamos. Então você tem aqui, ainda que de forma indireta, uma citação de que aqueles irmãos eram parentes mesmo de Jesus, então logo eram irmãos de sangue. Mas enfim, pessoal, quis mostrar alguns pontos dessa obra. É de fato uma obra sensacional. Você encontra lá no nosso site livrariaculturabíblica.com.br. Você parcela lá no nosso site em até 10 vezes sem juros. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho usado bastante esse comentário. A leitura, embora seja técnica, ela é agradável. A estruturação desse comentário, como eu mostrei, ajuda muito na interpretação e no estudo. É claro que todas as vezes que você vai para um comentário como esse, você não tem a informação tão rápida como num comentário mais curto, um comentário que ele visa te dar já a interpretação do texto. Aqui ele vai te explicar também o porquê que ele chegou a essas conclusões. É por isso que ele é um comentário exegético. Então esse foi o Evangelho de São João, de Juan Barreto e Juan Mateus. Corre lá no nosso site livrariaculturabíblica.com.br. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aí o teu like, compartilhar nas suas mídias sociais, compartilha aí também com alguém que procure um comentário bíblico nessa área, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para tua vida e também para nossa vida aqui no canal. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.